Boa noite. Hoje nós queremos conversar sobre uma realidade da igreja. E a realidade da igreja, nós vamos compartilhar ela a partir de Gênesis 30, quando ali expressa o choro de Raquel. Raquel é uma representação significativa da igreja. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre Raquel, de alguma forma está relacionada a falar sobre a igreja. E o choro de Raquel expressa uma verdade. Ela diz: dá-me filhos, se não morrerei. Dá-me filhos, se não morrerei. Essa é a grande realidade da igreja dos nossos dias. A igreja de hoje, ela clama da mesma forma por filhos. É o choro de Raquel. Dá-me filhos, se não morrerei. A igreja é diferente de qualquer outra associação. Primeiro, a igreja não é associação. Muitas pessoas e muitas associações, elas crescem através do aumento do número dos seus adeptos. Então, um clube, ele cresce de acordo com o aumento de adeptos. Uma organização qualquer, ela cresce dessa forma. Mas a igreja, ela não cresce de acordo com este número. Ela não se torna relevante porque o número dos congregacionados está aumentando dessa forma. A igreja só tem um tipo de crescimento. A igreja cresce com filhos. E crescer com filhos é diferente. Então eu quero que você observe algumas ponderações. Primeiro, algumas igrejas elas estão crescendo porque muitas pessoas de outros grupos religiosos estão migrando para ela. Este crescimento ele é superficial, na verdade ele não representa um crescimento do organismo, mas ele revela um inchaço, um agrupamento de pessoas e na sua maioria descontentes com muitas coisas que já aconteceram no decorrer da vida. Algumas igrejas crescem através do inchaço, pessoas vão migrando e vão tornando uma outra igreja. As igrejas hoje, poucas têm uma identificação, poucas igrejas, elas revelam realmente a sua identidade e o porquê são. Veja isso, algumas igrejas são chamadas como igrejas batistas, porque elas têm os princípios batistas inseridos nela. Entre os princípios nós diríamos duas ordenanças fundamentais: o batismo por imersão nas águas e a ceia do Senhor. São fundamentos da igreja batista. Outras igrejas, seguindo os princípios de Lutero, são chamadas igrejas luteranas. E dessa forma, muitas igrejas, elas têm atrelada ao seu nome os princípios que regem elas. Hoje, nós vivemos uma miscelânea de informações. Existem centenas, milhares de igrejas denominacionais que não expressam nada. A sua identificação não diz em nada quais são seus princípios, qual são sua doutrina, seus fundamentos. Ela simplesmente existe. Algumas delas surgem pelas diversas separações que acontecem no ministério. Muitas igrejas surgem por descontentamento, por brigas, por invasões. Igrejas surgem a todo momento. Um suposto líder de célula, ele fica descontente, ele parte para um outro lugar e abre uma nova igreja. Isso tem sido muito comum, é muito comum abrir uma nova igreja. Mas eu quero que você pense algumas coisas comigo. A formação de igrejas e a sua ordem ministerial, a sua forma de direção, elas muitas vezes estão arroladas ao que o líder passa. Um líder solitário, ele pode trazer todos os seus pensamentos, por mais que sejam bons. Ele certamente vai impregnar no coração e na doutrina básica da igreja aquilo que está no seu coração, e não propriamente naquilo que a palavra de Deus diz, não é propriamente naquilo que está escrito. Ele apresenta os seus princípios e a partir disso ele forma a sua forma doutrinária de dirigir e reger um povo. Pergunto, por que centenas de líderes não buscam formação? Por que centenas de líderes não buscam conhecer a palavra para expor a palavra como ela é? Bom,
Algumas pessoas atribuem isso a uma suposta direção do Espírito, e eu quero contar algo para você. O Espírito nunca vai contrariar a palavra. O Espírito nunca vai ser contra aquilo que está escrito. E líderes sem formação, eles expressam opiniões pessoais e às vezes, alguma forma, algum testemunho pessoal, algo que aconteceu exclusivamente com ele, passa e assume a forma doutrinária, a forma de dirigir e conduzir um povo. Imagine só, se você fosse fazer uma cirurgia, algo delicado, e vamos dizer que fosse uma cirurgia no seu coração. Eu te pergunto, você colocaria a sua vida, o seu coração em cirurgia para uma pessoa que nunca teve formação nenhuma, simplesmente ela ouviu algumas coisas e agora ela pega alguns apetrechos da medicina e abre o seu peito, move o seu coração? Você entregaria realmente a sua vida às mãos de alguém que não conhece nada? Bom, essa pessoa, os médicos e as pessoas que tentam fazer esse tipo de medicina, eles podem tratar e cuidar da sua vida por um tempo, mas eu quero falar algo muito superior, alguém que vai cuidar e tratar a sua vida para a eternidade. E a eternidade, ela passa pelo processo de alguém que conhece a Bíblia. Se você não conhecer as Escrituras Sagradas, se você não conhecer a Palavra de Deus, você vai estar entregando o destino da sua alma a charlatões. Você vai estar entregando o destino da sua alma a pessoas que não têm compromisso com Deus, pelo contrário, têm compromisso só com elas mesmas. Quais são as motivações que levam alguém a estar à frente de um trabalho ou separar um pequeno grupo de uma célula, de uma igreja e levar para os seus interesses pessoais? Muitas pessoas estão vivendo essa realidade, estão entregando a sua vida a charlatões. A medicina pode cuidar a sua vida por um tempo, por 50, 60, 70, 80, talvez até 100 anos. Mas quando eu falo sobre palavra de Deus, eu estou falando de algo que vai cuidar a sua vida pela eternidade. Então as suas escolhas não podem ser simplistas, as suas escolhas não podem ser infantis. Você precisa conhecer e saber o que você está aprendendo. É muito comum pessoas sem conhecimento dizer, nós não vamos entregar a nossa vida a teólogos, eles estão na carne. Por que as pessoas dizem disso? A maior parte tem preguiça de estudar a Bíblia. A maior parte das pessoas tem muita preguiça, eles não têm envolvimento com a palavra de Deus. Eles têm envolvimento exclusivamente consigo mesmo. A sua única forma de ser e pensar está atrelada ao seu pensamento pessoal, que pode ser uma herança que ele herdou de família, herdou de religião, herdou de alguma cultura, enfim, são coisas pessoais. A pergunta a responder nesse dia é exatamente essa: você vai entregar o destino da sua vida a pessoas que por algum motivo pessoal querem dirigir-te, ou você vai confiar a eternidade da sua alma, aquele que é Senhor dos vivos e dos mortos, naquele que através da Bíblia Sagrada registrou todos os conceitos que você precisa conhecer? Bom, Raquel tinha um choro, e o choro de Raquel, ele dizia exatamente: dá-me filhos, senão morrerei. As igrejas, elas não podem crescer por associados. Muitas pessoas querem crescer dessa forma. Eu lembro muito bem de uma senhora que anos atrás me procurou e queria batizar. O motivo que ela queria batizar é porque agora sua mãe tinha falecido. E um dos desejos da sua mãe é que todos os filhos fossem batizados, que eles seguissem a fé cristã. Essa mulher me procurou para ser batizada, para cumprir o desejo que sua mãe tinha. Eu conversei com ela por algumas semanas e lhe fiz entender que o batismo não cumpre um propósito dos pensamentos paternais. O batismo não é resultado de que alguém gostaria que eu fosse batizado. O batismo é a realidade das pessoas que entregaram sua vida a Jesus, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e querem para toda a eternidade viver com Deus. O batismo é o testemunho pessoal da sua escolha de vida,
de vida espiritual. Então, quando nós batizamos, na verdade, nós podemos até contentar algum parente, amigo, pastor, enfim, alguma pessoa do ministério. Mas o batismo, a realidade dele está muito mais em obedecer às Escrituras Sagradas e cumprir o propósito de Deus neste mundo, de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, de entregar-se a Ele e, ao mesmo tempo, continuar a caminhada expressando a vida de fé a muitas pessoas. Então, depois de algumas semanas de conversa, aquela senhora, ela entendeu que batizar não representava só cumprir com um propósito, com um desejo de sua mãe. Batizar-se agora significava ela entregar sua vida a Jesus. Foi isso que ela fez. E tendo feito isso, ela entregou sua vida a Jesus e nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja cresce por filhos que creem no nome de Jesus e começam a fazer parte desta grande família. Muitas pessoas ainda dizem sobre igreja, não existe igreja perfeita. Bom, essa verdade é relativa, porque a igreja, na verdade, ela é perfeita. A questão é que muitas pessoas, elas só observam a igreja, a organização, o prédio, as pessoas, aquele movimento que se faz em relação a muitos que transitam em meio de uma igreja denominacional a uma igreja chamada organização. Ela tem o seu nome, ela tem o seu título, ela tem a sua forma de ser. Essa igreja, ela é imperfeita, porque muitas pessoas fluem para essas igrejas sem a mínima vocação e muitas vezes sem o mínimo conhecimento da palavra. Mas essas igrejas, elas crescem, por isso são imperfeitas. Mas existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita, ela é chamada corpo de Cristo. Aí não falamos de organização e falamos sim de organismo. O organismo, o corpo de Cristo, ele é perfeito. Por quê? Porque ele cresce até atingir a medida, a exata estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. O fim do conhecimento da palavra de Deus deve nos levar ao aperfeiçoamento da fé, à unidade da fé. Quando nós estamos dispostos a crescer na fé, a crescer em Deus, este organismo, ele vai caminhando para a maturidade e a eternidade vai provar o quanto ele era perfeito. A igreja é o remédio perfeito de Deus para a cura deste mundo. A igreja, ela cresce para glorificar o nome de Deus. Raquel chorava e ela dizia: dá-me filhos, senão morrerei. Eu quero abordar alguns princípios desta expressão, dá-me filhos. A igreja só pode crescer através de filhos que são gerados através do Espírito Santo, pela renovação, pelo entendimento. João, no seu primeiro capítulo, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O fato de você crer em Jesus Cristo, isso te dá direito a ser filho de Deus. O fato de crer, ele muda a tua história, ele tira a tua vida do natural e te transporta para o sobrenatural. O fato de crer em Jesus, ele faz com que você receba a salvação que foi revelada através dele. Cristo quer salvar os homens, Cristo quer salvar as pessoas. E quando ele salva as pessoas, ele enxerta essa nova pessoa no corpo de Cristo. Então, 3 formas eu quero abordar. Primeiro, ao falar sobre crescimento de igreja. A igreja não pode crescer se ela for uma igreja criança. Observe isso. Raquel, o seu choro expressava: dá-me filhos, senão morrerei. Mas uma igreja criança não vai gerar filhos. Igrejas crianças, quem são essas? São igrejas que gostam de ver o entretenimento, gostam de brincar. Elas estão mais dispostas a diversões, a algo passageiro, momentâneo, sem profundidade, porque são igrejas crianças. Elas se contentam com as balinhas, elas se contentam com as rodas gigantes, elas se contentam com pula-corda, elas se contentam com as brincadeiras de criança. Você vai observar que ao visitar igrejas, você vai ver igrejas que elas simplesmente brincam, elas estão ali fantasiando, elas estão se divertindo de alguma forma.
e elas podem até aumentar, de alguma forma pode até crescer, como um grande parque de diversão. Alguns pastores ficam felizes com isso. A igreja está crescendo, o entretenimento está crescendo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Um dia, um circo pode ser colocado do lado da sua igreja. E provavelmente, muitos dos seus adeptos vão partir para lá. Porque eles querem entretenimento, eles querem shows, eles querem luzes e festas, eles querem brincadeiras. E a igreja de Jesus Cristo, por incrível que pareça, ela é muito superior a isso. O viver a vida com Deus não significa excluir uma vida ativa, relacional e com muito entretenimento, mas essa não é a base da igreja. A igreja criança, ela não gera filhos, ela gera pessoas que vão ficar brincando a vida inteira, até chegar um novo circo e tudo acaba. Uma outra igreja que não pode gerar filhos também é uma igreja velha. Por que velha? Algumas pessoas, depois de certa idade, elas não têm mais a capacidade de gerar. Elas envelheceram. E envelhecer, biblicamente, não significa idade, naturalmente. Envelhecer, biblicamente, significa você não ter mais sonhos. Muitas igrejas perderam seus sonhos. Elas estão envolvidas só em manter aquilo que existe. É como se elas vivessem à base de um soro. Elas estão ainda no leito, na cama, sendo servida de soro. Diferente da igreja criança, que as balinhas a satisfazem, a igreja velha, ela é uma igreja que não se contenta com brincadeiras. Tudo para elas é sério. Tudo para elas tem um foco religioso. Elas espiritualizam tudo. Tudo é espiritual. E elas vivem uma vida muito frustrada. Não têm sonhos. Elas não têm perspectiva de crescimento. Elas relativizam todos os acontecimentos e todos os envolvimentos e todas as atividades que uma igreja pode produzir. Elas questionam por quê, isso não precisa. Algumas vão dizer exatamente assim: nós não precisamos ir para lugares perigosos, porque essas pessoas que vivem nesse submundo, elas podem vir até a igreja. Bom, o evangelho, ele não é o evangelho de que as pessoas simplesmente têm que vir. O evangelho responde a uma grande chamada de Deus. Ela diz: ide por todo mundo. Então a igreja velha, ela não quer mais ir, ela não quer mais se movimentar, ela quer ficar sentada na sua poltrona, no seu sofá, deitado na sua cama, ela quer ficar acomodada. A igreja velha não cresce porque ela não tem mais capacidade de reprodução e ela fica simplesmente mantendo. Duas igrejas que não podem gerar filhos. Primeiro, a igreja criança. Ela está envolvida exclusivamente com o entretenimento. Segundo, a igreja envelhecida. Ela não tem mais capacidade de reprodução. E por fim, quero falar sobre a igreja que pode gerar filhos, que gera filhos como organismos, gera filhos que vão servir a Deus, que vão produzir o crescimento da igreja. Ela é a igreja noiva. Ela está aliançada com Deus, ela não está envolvida simplesmente com brincadeiras, ela tem fundamentos e os fundamentos são precisos, ela tem fundamentos com o seu Senhor, ela está aliançada com o seu Deus, ela é a igreja noiva e a igreja noiva, ela está casando com o Filho Jesus. Uma vez que isso é caracterizado, que essa verdade está centralizada, essa igreja vai produzir filhos, vai obedecer o ide de Jesus e gerar filhos. As igrejas não crescem pela troca de membros. Um sai daqui e vão para outra, e para outra denominação, para outro grupo religioso. Alguns melhoram, outros pioram. E essa infestação de informações errôneas tem feito com que a igreja esteja paralisada. O crescimento, ele é relativo, enquanto algumas engordam e incham, outras esvaziam. O crescimento não é produzido pelo movimento de pessoas supostamente convertidas. O crescimento é dado por pessoas que
entregam sua vida a Jesus, que confessam Jesus como o Senhor. A igreja noiva, ela está habilitada. Ela pode gerar filhos reais, filhos natos, filhos verdadeiros, filhos que vão cumprir a promessa, que vão viver a realidade do reino, a herança de Deus. Bom, que tipo de igreja você é? Que tipo de filho você é? Você é um desses filhos que a única coisa que te satisfaz são as muitas brincadeiras? Você é esse tipo de filho que já está acomodado e perdeu toda a essência, toda a graça, todo o chamado, toda a alegria da vocação? Você é um tipo de filho que entende o chamado de Deus e se dispõe a servi-lo. Ir aos campos, ir aos valados, ir às cidades, ganhar pessoas, implantar o reino, ver a obra de Deus como um todo crescendo no mundo inteiro. Escute outra coisa, a igreja verdadeira de Cristo não é a sua, ela não tem uma placa denominacional. A igreja de Jesus Cristo, ela está espalhada em todo o mundo e há muitos fiéis, há muitas pessoas que confiam no poder de Deus, que amam a Deus, que querem servir a Deus. Eu gostaria que você entendesse as verdades nessas poucas palavras que estamos falando. Deus, Ele quer agir no mundo através da sua igreja. Ele quer agir no mundo através de você. Mas para você ser esse homem, ser essa mulher, jovem ou criança, usada por Deus, você precisa entender uma coisa. Ame a palavra. Ame a palavra. A igreja verdadeira, ela ama a palavra. Porque é a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas, essas mesmas Escrituras, que testificam de mim. Se você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Você tem que conhecer a palavra. A palavra, ela é maravilhosa, a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus salva, cura, liberta. A palavra de Deus, ela não é palavra dos homens, é palavra de Deus. Então, a igreja que vai produzir e gerar filhos é uma igreja aliançada com o seu noivo. É a igreja que ama a palavra de Deus. Lembre de algumas coisas. O Senhor Jesus, Ele venceu o maligno dizendo, assim está escrito, também está escrito. O que vence o mundo, a palavra que vence o mundo, é a palavra de Deus. Você precisa crer nessas verdades. Você tem que fugir das fábulas, fugir dos sonhos encantados de pessoas que estão dormindo em berço esplêndido. Você precisa conhecer a palavra de Deus, ela vai gerar vida. Então o choro de Raquel, ela expressava, dá-me filhos, senão morrerei. Deus, Ele gera filhos através de você, através do seu testemunho pessoal, da sua vida, através daquilo e da forma como você forma e informa as pessoas. Você precisa conhecer mais de Deus e repartir mais deste conhecimento que o Senhor nos dá. Gere filhos. O choro de Raquel, dá-me filhos. A minha proposta a você, gere filhos. Ganhe pessoas, discipule pessoas, ame as pessoas, expresse o reino de Deus. Algumas coisas são fundamentais para o crescimento tanto da sua vida quanto da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu diria, a primeira coisa, como missão e propósito, você precisa amar a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. A primeira coisa, amar a Deus. Ame a Deus. Segundo, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Só nessas duas verdades você já cumpriu a lei e os profetas. Amar a Deus e amar o próximo. E ainda, sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Tenha um coração bondoso, tenha um coração pronto a servir as pessoas. E você vai ver que gerar filhos não vai ser um trabalho difícil na vida da congregação, na vida da igreja. Ganhar pessoas vai ser o resultado natural de quem ama a Deus. Então, aqui está uma palavra para você meditar nesse momento, nesse dia, para você usar ela e fazer isso parte da sua vida. Ame a Deus, ame as pessoas, sirva as pessoas. Essas três verdades precisam estar inseridas na nossa vida. A igreja de Jesus Cristo, ela não é uma igreja criança, uma igreja menina. Ela não é
uma igreja velha, ultrapassada. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. E a noiva de Jesus Cristo nesses dias, que é chamada igreja, ela tem um poder absoluto. Quando se diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A tua vida é extremamente abençoada e você pode vencer todas as batalhas que são propostas no caminho. Para isso, você precisa fazer aquilo que a palavra fala. Ame a Deus, ame a palavra. Tenha uma vida dedicada ao conhecimento das Escrituras Sagradas. E ainda, ore e ore sem cessar. Vigie e vigie sempre. O inimigo, ele anda de redor, ele procura quem possa tragar. As pessoas hoje, elas são enganadas muito mais pela influência do engano do que por outras coisas. O engano é uma das formas de o diabo tirar pessoas do caminho. Muitas pessoas tentam colocar a sua vida sobre um jugo muito pesado. Embora a graça de Deus está estabelecida, a nova realidade de vida é viver a nova aliança. Nós temos essas verdades no nosso coração, na nossa mente. Muitas pessoas sabem disso, mas quando elas vivem, elas querem viver sobre um jugo penoso, um jugo pesado, que foi contraído pela igreja ao longo de muitos anos. Deus tem uma vida melhor para você, Ele te ama e Ele quer, além de te salvar as pessoas que estão juntamente com você ao seu lado. Eu quero deixar essa palavra contigo. Medite nela, pense nela e questione a sua vida sobre que tipo de igreja você é. Você é uma igreja menina, criança, que não pode gerar filhos, simplesmente vai viver o mundo encantado das brincadeiras religiosas? Você é a igreja velha, que está acomodada, não tem mais sonhos, não tem mais perspectiva nenhuma de futuro, de vida, de nada? Ou você é a igreja que está aliançada com Deus, a noiva, que em pleno vigor da sua juventude vai gerar filhos para Deus? Aí está um questionamento, pense nele, responda a ele e viva uma vida abençoada. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.